Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu trago 3 destaques do cenário econômico. O primeiro ponto é sobre a reunião do Copom. Como esperado pelo mercado, o comitê manteve a taxa de juros em 15% ao ano na reunião de novembro. E se, por um lado, isso gera consenso, de outro, havia muita incerteza a respeito de como seria a sinalização do Banco Central. E na nossa avaliação, ela seguiu dura. Isso porque foi mantida a indicação de que o juro será mantido no patamar atual por tempo bastante prolongado, e também que, se necessário, o comitê não vai hesitar em retomar a alta de juros. Mas, por outro lado, o comunicado reconheceu a melhora no cenário, com o núcleo de inflação desacelerando e a atividade econômica dando sinais de moderação no crescimento, ainda que o mercado de trabalho siga aquecido. Com isso, a nosso ver, o Banco Central avalia que estamos no caminho correto da desinflação. Mas ainda não chegamos lá, o que justifica essa postura cautelosa. A gente segue aqui com a expectativa de início do ciclo de queda de juros apenas na reunião de março do próximo ano. O segundo destaque são os dados de contas externas do Brasil, que têm mostrado um sinal de alerta. Em 12 meses, o déficit em conta corrente alcança 3,6% do PIB. E se a gente inclui parcialmente despesa com criptoativos, o déficit iria para quase 4% do PIB, um nível bastante alto. As projeções apontam para uma redução modesta desse déficit no próximo ano, mas que estão condicionadas ali mais ao desaquecimento da demanda doméstica do que uma grande expansão das exportações de bens e serviços. E vale notar que essa situação acontece mesmo com um nível bastante depreciado historicamente da taxa de câmbio. Um exemplo disso é que se a gente corrige a taxa de câmbio pelo diferencial de inflação entre Brasil e Estados Unidos, para ter uma medida ali em termos reais, a taxa ao final de 2019 equivaleria hoje a 4,60. Bom, e por fim, o terceiro ponto é sobre a decisão de juros do Fed, o Banco Central Americano. Na reunião do final de outubro, a taxa de juros foi reduzida em 25 pontos base, para o intervalo entre 3,75% e 4%, como era esperado pelo mercado. Mas o ponto surpreendente foi que na coletiva de imprensa, o presidente do Fed, Jerome Powell, adotou uma postura ainda mais cautelosa, afirmando que a redução de juros na reunião de dezembro está longe de ser uma decisão já tomada. De um lado, ele reconheceu que o mercado de trabalho já está desacelerando, mas alguns membros do comitê acreditam que o problema recai sobre a oferta de emprego. A respeito da inflação, a preocupação segue com o impacto do aumento de tarifas, ainda que prevaleça a visão ali de um aumento temporário. Vale notar que essa decisão do FONC aconteceu em meio à paralisação do governo americano, chamado shutdown, dificultando o acesso aos dados econômicos e a avaliação do estado da economia. O Powell afirmou que, caso essa paralisação persista, o acesso limitado aos dados pode levar o Fed à adoção de uma postura mais cautelosa. De toda forma, a gente espera uma resolução dessa questão antes da próxima reunião do FONC, em meados de dezembro, e mesmo com a maior divergência entre os membros, a gente manteve o cenário de redução dos juros nessa reunião, tendo em vista tanto a aceleração abaixo do esperado da inflação, como uma acentuação dos riscos sobre o mercado de trabalho americano. Bom, pessoal, esses foram os principais pontos do cenário econômico de outubro. Sigam a gente para mais análise de economia e mercados e até a próxima!